Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast do Clube das Casadinhas. Hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. A Cristiane, nossa casadinha, que começou conosco lá no Clube das Fundadoras. Seja muito bem-vinda, Cris. E a Liz Marília, uma amiga queridíssima, casadinha também. Sejam bem-vindas, meninas. Vou aqui falar um pouquinho das duas para vocês. A Cristiane tem 2 filhos, o Rafael e a Vitória. A Vitória tem 8 anos. Isso. E o Rafael tá com 15. A adolescente, gente, a melhor fase de todas. A Cris é casada com o Ramilson. Há quantos anos já, Cris? Nós vamos fazer 17 anos. 17 anos de casamento. Isso. Delícia. E ela é empresária hoje, agora no ramo de roupas, né? Tem um boutique, a Pérolas chiquérrima. Boutique, isso. Pérolas Boutique, Minas Senador Canedo, visitem, maravilhosa. E também estamos aqui com a Liz Marília, que também tem filhas adolescentes. Sim, 2. A Melina e a Mariana. Uma bênção, né? Uma gracinha. Estão na adolescência, a Melina já caminhando para sair com 18 e a Mariana com 15. Mas eu confesso que é a fase que eu tô achando mais divertida. Não, e viajam juntas, programa Mãe e Filha, é fantástico. A Liz Marília é casada com o Hortêncio há 20 anos. 20 anos. 20 anos também de casamento, pura bênção. E sócia fundadora da Terra e VEC Advogados. Ela é advogada tributarista aqui em Goiânia. É escritora de livros de ficção maravilhosos, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Exatamente. Qual que é o nosso tema de hoje, gente? Olha, o tema de hoje, se você tá com criança por perto, já pode parar por aqui, tá? Tira da sala. Tira da sala, porque hoje a gente vai falar sobre sexo. Sexo no casamento. Sexo no casamento, e o tema que a gente definiu aqui chama A Mulher Sabe Edifica Sua Cama. Ótimo. Cris, vamos começar? Vamos. Conta pra gente, o que você faz pra manter a chama acesa no seu casamento? Amanda, eu costumo dizer que eu sou bem intensa. Eu fico, né, ali tentando imaginar o que eu posso mudar, o que eu posso fazer de diferente. Porque a rotina, às vezes, incomoda, fica aquela mesmice. Cristiane, gente. Então, assim, eu tento mudar, tipo, amor, eu quero ficar só eu e você hoje, assistindo uma televisãozinha no sofá. Crianças não estão em casa, já estão na vovó. E a gente arruma, fica só nós dois, fica uma perninha cruzando a outra ali. É onde começa. É onde o clima começa. Toque físico. Gente, toque físico. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O tal do beijo, não deixa de beijar, não. Deixa não, gente. Não deixa não. Deixa eu falar pra vocês. Quando o marido for deixar a gente no serviço, ou dar um tchau pra ir embora, vai lá e dá um beijo. Ele vai passar o dia inteirinho pensando naquele beijo. Tô mentindo? Mas é o beijo. É o toque físico. Isso. Eu acho que, às vezes, mulher é muito romântica em certas coisas. E, amor, eu fiz isso pra você. E faz aquele café da manhã. E começa o dia, mas não dá um beijo, não dá um toque, um olhar diferente. Vai ali dar um tapa na bunda e fala, opa, tá gostoso hoje, hein, amor? É isso. A atração começa no toque, no sentir, no pegar, no abraçar. Não é só no falar. O falar faz parte. Eu te amo. Tenha um bom dia. Mas toca. Sente o calor dali. Seu, dele, né? Liz, e o Hortêncio, você também, antes de sair de casa, você vai lá dar um tapa na bunda dele e fala, tá gostoso, amor? O Hortêncio acorda cedíssimo. Ele é um madrugador contumaz. E então, por isso, ele leva as crianças na escola. Então, a saída de casa, geralmente, quando eu já tô saindo, porque eu acordo mais tarde, eu acordo 6h30, 5h30 ele já tá em pé. Então, quando eu acordo, ele já saiu. Então, o nosso momento juntos, geralmente, acontece à noite, que aí já tá todo mundo em casa e a gente fica mais tranquilo. Mas a gente estava conversando aqui antes que cada família tem seus acordos, né, dentro de casa, dentro do casamento. E o jeito que cada um funciona. Então, e aquilo que te desperta. O humor, né, e principalmente o humor do meu marido, que é um humor assim, sutil, um humor que ontem eu conversando com o meu professor de Muay Thai, que é meu primo,
ele falando o Hortêncio, ele faz graça com a cara séria. Então você fica assim, ele tá fazendo graça ou ele não tá fazendo graça? Eu acho isso muito sexy, né? Eu gosto disso, eu sou uma pessoa de palavras de afirmação. Então, e eu gosto das conclusões dele, dos tirocínios dele. Então, isso para mim já é um despertar, né, do nosso momento de intimidade. Então, para mim, é mais do que o toque físico. E o homem é muito visual, Sim. né? O homem é muito visual. Então, pensando nisso, como eu quero também permanecer sendo interessante para ele, eu procuro também cuidar daquilo que vai despertar o olhar dele. Isso, né? isso mesmo. Só abrindo aqui um parênteses, para quem não leu ainda, As 5 Linguagens do Amor, foi aqui uma deixa que a Liz deixou, que a Liz falou, sobre palavra de afirmação. Então, lá nesse livro vai falar pra gente um pouquinho as formas que as pessoas entendem o amor. E é muito importante a gente buscar isso, né? Tem até um teste no livro que você faz para entender. Maioria dos homens que eu já conversei, né, que a gente conversa com as mulheres, falam realmente, né? Palavra de afirmação tá lá em cima. Sim. Os homens gostam que você fale, você é o cara. Que você eleve a autoestima dele. Isso é realidade. Né? E ela fala, nós temos palavras de afirmação, toque físico, é um tempo deles, de qualidade. Tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa atos de serviço. Meu marido Você sabe fica despertíssima com atos de serviço. Não, ele sabe que o dia ele acorda, amor, você tá linda. E eu, obrigada. Mas o dia que ele fala, amor, vou lavar a louça pra você. Meu Deus, esse homem me ama. Então, o autoconhecimento, né, é muito importante. A gente investir nessa parte do autoconhecimento e também do nosso parceiro, né? O que desperta, o que te excita. Isso, eu acho que a gente tem que primeiro se conhecer, a gente estava até conversando aqui antes, né? Se você tem essa dificuldade, procure o que vai te satisfazer. Porque não adianta você só ir lá e satisfazer o outro e aí? Não, Deus não quer isso. Deus uniu o homem e a mulher numa só carne. E essa frase na Bíblia significa isso também na hora de fazer o ato sexual. Vocês vão estar se unindo, vão estar se satisfazendo um ao outro. Os dois terão que ter prazer, né? Então, se autoconheça. Procure o que vai te satisfazer. Para mim, eu colocar ali no só fazemos para você, às vezes, amor, vamos dar uma saidinha, vamos para tudo se tem um jeito. Independente da questão financeira, independente, porque muitas vezes, é muito fácil vocês falarem, vocês, né, têm dinheiro e conseguem fazer um jantar. Não. Se você quiser, você faz, né? Eu acho eu tô mais ou menos por esse caminho, Liz? Sim. Eu acredito que a construção dessa intimidade parte muito pelo diálogo entre os dois. Então, alguns homens não são muito de conversar, né? Mas nós somos muitos, Deus nos dá muita sabedoria na condução dessas coisas. Algo que a Amanda colocou aqui que é importante isso tem que ser um tópico dentro da agenda do casamento. Nós temos várias agendas, né? A gente quando casa, eu casei, a gente ainda não tinha casa. Então você quer trabalhar, unir esforço para poder comprar sua primeira casa. Depois você quer estruturar sua vida para você ter seu primeiro filho. Aí o filho dá um 360 no casamento. Isso. Que eu acho que, assim, é uma janela um dia que a gente tem que falar. Que é uma mudança gigantesca. Então, é bom, se eu puder falar alguma coisa para as recém-casadas, espera o casamento estar estruturado. O filho não vem para estruturar. O filho vem para bagunçar. Então, é bom estar estruturado. Sim. Aí, dentro dessas agendas, é importante inserir o momento de intimidade. Aquilo que é prazer dos dois, aquilo que é massa para os dois, que é divertido para os dois, e aquilo que desperta os dois fisicamente para a intimidade. Então, é legal falar sobre isso. E como o nosso público é majoritariamente de mulheres que amam a Deus, né, que querem ter um relacionamento com Deus também, eu acho importante falar que a Bíblia separou um livro específico para que Deus pudesse enaltecer a relação íntima do casal, para demonstrar, para ele deixar patente, registrado para nós, que a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso com os nossos maridos.
eu entendo que o sexo é algo que você deve conversar com muita elegância, né? Não é algo sujo, você não mistura o sexo com sujeira, porque a Bíblia trouxe ele com todo o requinte, com toda a elegância e com todo o prazer que ele proporciona, porque é legal, é bom, por isso que a gente tem filho, por isso que a gente casa, porque é muito gostoso. Então, depois, vão no capítulo 7 de Cantares, que o Senhor coloca lá, inclusive, elogios. Ele fala assim, como você é linda, como você me agrada, o amor e suas delícias. Ele colocou isso na palavra para nós. Aí ele fala dos seios, ele fala das coxas, ele vai descrevendo a anatomia feminina, e a gente está vendo aqui que ele está descrevendo com excitação. Então, não é algo que a gente vai conversar assim, não, vamos falar baixo, porque é uma coisa assim. Não, ele deve ser falado com toda a elegância que ele requer. É um momento muito gostoso e importante no casal. E aí vocês vão fazendo os seus pactos, né? A gente vai fazendo os nossos acordos. O que você gosta? Ah, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, vocês vão combinando. Tem coisa que não vai chegar num denominador comum, então alguém vai ter que ceder, como em todas as agendas. Sim. Não é? E com o eu tempo, o acho. casamento, gente, vai ficando melhor. Como é que é? Eu tenho No início, você tem certeza alguns disso. medos e É. restrições, É. e aí, de repente, você começa a se abrir. E ano após ano, você vai deixando certas meninices para trás e medos, e começa a usufruir mais. É um fruto, né, que a cada ano você vai comendo melhor, porque ele tem mais doce. Então, conta aí, alguém tem algum exemplo de alguma meninice que tinha medo ou que não fazia e que hoje, assim, o que melhorou para você? Você já fala, olha, antes eu tinha vergonha do meu marido, tem gente que tomava banho com né, não sei, com a porta fechada, e depois de 20 anos, a gente toma banho com a porta aberta, já olhando um para o outro diferente. Como é que é durante o tempo de casamento? Eu acho que lá em casa foi o contrário. Foi eu que tive a liberdade de chegar no meu marido e falar para ele como que eu gosto do ato sexual. Ele era mais restrito. Então, eu que tive que ir mais devagar, para não assustar. Gente, olha isso, que legal! Que legal, vamos fazer um recorte nisso aqui. Olha que massa, um cara que estava aberto para poder construir uma coisa legal com a sua esposa. Foi. Muito bom isso. Então, assim, eu tive que ir aos poucos e mostrando para ele, né, de como que eu gostava, para não assustar ele e nem para ele também ficar muito, assim, envergonhado, ficar relaxado. E foi fluindo. Aos poucos foi fluindo. E ele também, e vocês foram construindo Sim, esses acordos entre, né? Olha, amor, eu não gosto disso, eu gosto disso. E teve situações que ele, amor, acho que, né, vamos dar uma segurada, que aí eu já não fiquei muita vontade. Para por aí, Cristiane. Menos, Cristiane. Menos, Cristiane. Então, assim, e ele me ensinou muito a conversar. É igual minha mãe fala, a gente Ou não seja, sabe que uma bola o de contrário pode ser verdadeiro. As mulheres também podem ensinar os homens a Sim. conversar, né? Mas tem muitos homens que são mesmo recatados, vêm de uma cultura, às vezes, que não estimulou, que não foi ensinado. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse zelo. E ele me ensinou, através dessa sentada de conversa, que, olha, vamos conversar, vamos ver qual que é a melhor direção. E eu fui aos poucos. A palavra-chave no relacionamento é comunicação, né? Para qualquer coisa. Diálogo. Porque algo também durante o nosso casamento, você conhece outras mulheres. E mulher fala de tudo. E nós precisamos, primeiramente, restringir certas conversas com as nossas amigas. E a parte sexual, eu acho que é uma delas. Sim. Vida sexual de marido e mulher não se fala com as amigas. Né? A não ser que você tenha algum problema específico com uma amiga que realmente tenha maturidade para te entender. Mas a vida sexual se discute entre marido e mulher. E a gente poder ter essa abertura, essa vulnerabilidade de poder falar, eu não gostei de uma maneira que não machuque, que não você não cria um trauma de nossa, nunca mais vai ser igual porque eu falei que eu não gostei de tal coisa.
Então, isso é essencial na vida do marido e da E mulher. você tem que saber aceitar a resposta e para poder fluir bem, né? Porque você fala assim, não, aí você fica, ai meu Deus do céu. Não, fala, ok, então vamos melhorar. Você tem que ter esse discernimento. A mulher sábia edifica sua cama. Tá vendo? Essa sabedoria, né? Não, eu tenho medo de chegar na loja e falar assim com a minha sócia. Sócia, a mulher sábia entrou de novo em ação. Eu tô no ódio dessa mulher sábia. A minha vontade era de esganar, de virar tola, e aí ela morre de rir. Mas, enfim, é isso, Amanda. A gente tem que ter mesmo. A gente tem que ter não só o homem, o zelo com a mulher, de saber até onde ela vai, de conhecer ela. E a mulher também, às vezes, tem que ter esse zelo com o homem. Homens também têm suas dificuldades. Não estranhem, homem tem suas dificuldades. O homem não é esse vulcão todo sempre também, não. Sim. É verdade. Romanos 14 fala que a gente, no versículo 8, fala que a gente deve trabalhar para edificação, para a paz e edificação mútua. Então, isso significa que nessa conversa do casamento, eu não vou destruir o outro. Então, tem coisa que se eu não sei falar de forma que eu não destrua o outro, é melhor eu não falar, deixar aquilo ser elaborado pelo Espírito Santo com sabedoria. Você não engole de volta o que você falou. Então, é importante até no colocar as coisas, você ter sabedoria, para não destruir a falta de conhecimento do outro. Às vezes ele não teve o mesmo despertamento, o mesmo entendimento do desejo, do corpo que você tem. Então, se você for, da forma como você for falar, você pode retirar dele toda a espontaneidade. Então, é importante ter esse cuidado, isso faz parte da construção do amor, né? O desejo no início do casamento, ele é muito voraz, né? Ele é muito imediato. Então, o início do casamento ainda é aquela coisa muito da quantidade. E à medida que você vai caminhando junto, a intimidade, o desejo vai diminuir. Isso não significa que você tem que separar. Porque a paixão é uma coisa biológica, ninguém conseguiria viver num estado de paixão a vida inteira. Né? A paixão, ela dura biologicamente, que você pensa na pessoa o tempo todo, que aquele pensamento recorrente, que são pensamentos intrusivos, vem 18 meses, né? 24 meses no máximo. Então, depois vem aquele amor elegante, aquele amor persistente, aquele amor construtivo, e aí você vai restabelecendo os marcos do casamento. Então, nesse momento, quando você começa a falar mais a respeito de o que eu gosto, o que você gosta, quais vão ser os nossos acordos, é importante ter em mente, você não precisa se anular, mas a forma de falar, a forma de colocar, a forma de insinuar é importante nessa construção de intimidade. E essa construção, a gente, né, a Alice colocou essa palavra mais cedo, que é os nossos acordos. Né? A Cristiane falou que o marido dela trouxe o diálogo. Muitos homens têm dificuldade em ter diálogo. E aí a gente tem que ter essa sabedoria. Quais são os nossos acordos? E eu volto aqui a falar. Por que a gente tem que ter cautela em conversar com as amigas? Porque muitas vezes isso aconteceu comigo no início do meu casamento. Conversando com uma amiga. Porque eu fiz isso e ele nem olhou. Porque quantas vezes por semana você está fazendo sexo, né? Isso não é um medidor de sucesso para o seu casamento. Não é um medidor. Mas é também um medidor de que você precisa fazer algo para melhorar. Então, tem uma sexóloga cristã, que eu não vou lembrar o nome dela agora, eu acho que é Cristiane, mas eu não tenho certeza. Depois a gente coloca nos comentários. E ela fala que nós precisamos ter uma rotina de sexo e pensar em sexo. Então, nós temos, para qualquer linguagem de amor, para qualquer tempo de casamento, é sim importante reservar um tempo a sós. Deixar os filhos, deixar outras pessoas de fora, os amigos, e ter um momento marido e mulher. Um momento de sedução, um momento em que vocês vão sentar, que vocês vão se deliciar, né? Que vocês vão bater um papo, às vezes, não sei, quer ir para um hotel, quer ir para um lugar mais exótico, fazer algo diferente da rotina. Não que a rotina seja algo ruim,
Porque a rotina é uma coisa que, na minha casa, a gente ama a rotina. E a gente, só de saber que a gente está dentro dessa rotina, já deixa a gente mais relaxado e à vontade. Então, esses acordos são algo assim, que é construído aos poucos, delicadamente, com amor, com respeito um com o outro. Então, não se compare com outros casais. E não abra sua intimidade demais para outros casais. Certifique-se de que você também está conectado com pessoas que você tem uma certa inspiração. Então, a gente estava falando aqui mais cedo também sobre estar perto de pessoas que têm um casamento saudável. Eu conheci uma menina que ela, no meio de uma roda de amigos, ela falava assim, gente, eu faço todo dia. E todo mundo assim, quê? Dá aquela opressão, você fala, meu Deus. Meu Deus do céu, deixa eu sair daqui. Levanta a mão quem faz todo dia, né? Então, e o que eu penso disso? No lugar de eu trazer julgamento para o meu casamento e falar, nossa, será que meu casamento Tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada comigo, eu não faço todo dia, né? Ela tem uma abordagem diferente, ela, sei lá, tá com dor de cabeça e fala, eu acho que eu vou procurar meu marido para ver se a minha dor de cabeça passa. Eu já penso logo na Novalgina. Mas enfim, eu já penso assim, eu quero ficar perto de uma pessoa como essa, porque ela é uma pessoa que vai me trazer algo que eu possa estar despertando mais um lado sexual, porque sexo é vida, né? Sexo é intimidade, quanto mais sexo, mais intimidade entre um casal, e a liberdade, e a falta de julgamento, e a gente se sente amada. É verdade. Sexo é prazeroso, traz prazer, traz satisfação. É muito bom. E falando ali em alimentar os pensamentos, com conversas, com pessoas. A Liz, gente, ela é escritora de... Olha, vou mostrar para vocês aqui 2 livros dela. O Farol de Big Bags e o Pacific Park, que são 2 histórias super picantes, maravilhosa, romance. E a gente traz aqui esses 2 livros e ela vai falar pra gente por que levou, né, ela a escrever esses livros. Mas, pra mim, foram livros, assim, que trouxeram pelo menos 1 ou 2 meses de amor louco na minha casa. Liz, conta pra gente como é que foi o processo de escrever o livro, o que te levou a escrever esse livro e o impacto que isso está tendo, né, até na comunidade cristã, que é uma comunidade em que nós temos um pouco de tabus em falar sobre sexo, de ouvir sobre sexo, de buscar pensamentos mais sexuais. Quando você estava falando a respeito dessa moça que deu esse testemunho, eu me lembrei pensando exatamente nisso, falando como nós não falamos muito sobre esse assunto. Em alguns momentos da nossa vida que nós vamos nos transformando, agora eu já estou começando a andar com as minhas amigas um pouco mais velhas, já estão entrando na menopausa. E há uma mudança hormonal muito grande. Então, nesse momento, a mulher decide se ela quer ou não fazer reposição hormonal, e aquelas que querem fazer começam a fazer reposição hormonal, e a reposição hormonal aumenta a libido imediatamente, né? Até que se ajuste e tal, mas às vezes é uma carga de libido que você não está acostumada. Então, se você vem numa construção de vida, de um casamento, que isso não era um tópico do casamento, não é o tópico principal, porque nós vivemos uma demanda enorme de muitas coisas durante o dia, mas é um tópico importante do casamento. E aí você chega num momento, por algum motivo você entra numa reposição hormonal e vem aquela carga de hormônio e você fica muito desperta para a questão sexual, mais do que é normalmente, isso pode trazer um desequilíbrio. Eu tenho trazido essa reflexão para as minhas amigas que já estão fazendo reposição hormonal, porque é importante que você tenha sabedoria, até mesmo para entrar nesse momento. Quem faz reposição hormonal por menopausa, mas hoje em dia a gente tem ouvido falar muito de reposição hormonal para corpo, né, para adquirir massa muscular. Então, é importante você entender o hormônio, ele te derruba e ele te levanta.
de uma forma muito avassaladora. Se você não tem uma estrutura no casamento, pode ser que no momento que você receba uma bomba hormonal e você desperte para alguém fora do seu casamento, você vai pensar que seu casamento está destruído, mas não tem nada a ver com o seu casamento, tem a ver com o hormônio. Então, assim, eu acho que essa é uma discussão também que, num determinado momento, vale a pena você trazer alguém para falar aqui sobre isso. A reposição hormonal num casamento que está frágil pode ser muito, muito perigosa. Porque quando eu comecei a escrever os livros, eu sou uma leitora voraz desde criança. Né? Livros lá em casa, os meus pais, minha mãe é uma intelectual, meu pai sempre gostou de ler. Lá em casa, a decoração da sala era uma estante cheia de livros. Então, ler livros, eu lembro de sentar com meu pai e ler meu primeiro livro com ele, a gente sentava à noite, tinha que ler e tinha que contar a história para ele, era a fada que tinha ideias, o meu livro. Que lindo. Então, essas são as minhas lembranças afetivas. Foi natural, aí com 10 anos eu fiz uma revista, chamava Revista Livridade. Aí eu fiz a revista e distribuí, vendi, porque eu também já era empreendedora, na vizinhança, a Revista Livridade. Então, já estava ali, aquilo ali, entrei para o direito, fui para uma área pela qual me apaixonei, porque o direito tributário, ele trata de questões tributárias que são questões que o empresário não... É difícil, mas ao mesmo tempo também fala de desenvolvimento, fala de ampliar investimentos no Estado. Então, com o direito tributário, eu pude contribuir com muitas empresas para elas virem para Goiás. Eu trabalhei para várias empresas que se instalaram aqui. Você vê uma cidade sendo transformada, você vê escolas técnicas sendo criadas. É muito bom você ver o seu estado crescendo. Eu acho isso me alegra o coração. Então, o direito tributário foi o tempo de construir direito tributário, carreira e filho. Quando as meninas já chegaram naquela idade que você fala, vai tomar banho e eles vão, porque isso faz uma diferença enorme, viu? O dia que você fala, Benjamin, vai tomar banho. Tô esperando o dia. E ele for, você fala, meu Deus, isso é maravilhoso. É ótimo. Quando elas já entraram nessa fase, eu comecei a escrever contos. E comecei com o primeiro capítulo do Farol de Bill Baggs e mandei para 2 amigas, que são o meu círculo, né, que fazem parte do meu círculo mais próximo, que foi a Cristina e foi a Roberta. Quando eu mandei, elas falaram, mas o que aconteceu depois disso? Aí eu falei, vou escrever. Escrevi. E mandei para elas de novo. Mas o que aconteceu depois disso? E assim virou um livro. Bacana, né? Interessante. Né? Acabou virando livro e, com isso, é uma história, é um romance. Aí o que eu percebi? Na hora que você escreve o primeiro romance, você coloca ali, você descreve uma cena de intimidade, o primeiro romance não tem cenas explícitas. Né? Ele é um romance romântico, tem cenas sensuais, mas ele não tem cenas explícitas. Então, quando você escreve, a primeira vez que você coloca para alguém ler, ou depois para um grupo maior ler, dá aquela vergonhinha, assim, você fala, será que eles vão me julgar, né? Mas o meu marido, que é um cara massa demais, quando eu comecei a escrever, e eu compartilhava com ele, e isso acabou tornando o nosso momento de intimidade muito mais divertido, ele começou a falar para os maridos das minhas amigas, fala, se eu fosse vocês, eu deixava elas lerem o livro, foi muito bom aqui em casa. Então, ele também foi uma boa propaganda, né, nesse sentido. Por quê? Eu entendo que esse momento que você tem com a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida tem que ser um momento recheado de liberdade. Como é que você vai viver a intimidade com alguém que você não tem liberdade para falar, olha, a pessoa gosta de pegar na sua orelha. Você não gosta que pega na sua orelha. Você vai passar o resto da vida sem falar que você não gosta que pega na sua orelha. A pessoa, como é que vai fazer, gente? Então, acaba que ao ler o livro, isso abre uma porta até mesmo para os casais. E esse é o testemunho que eu tenho recebido das irmãs. Né? Primeiro, esse despertamento. Fala, gente, a gente pode falar sobre isso. E depois aquilo, a gente pode trazer isso para dentro de casa. Então, tem uma cena no livro que eu acho muito legal, que os dois já estão casados na casa deles, e eles começam a ter um momento de intimidade, e ele senta ela na mesa de sinuca, que ele tem uma mesa de sinuca em casa, que tem toda uma história da mesa de sinuca. Ele senta ela na mesa de sinuca. Gente, eu já tive tantas meninas que vieram conversar comigo, as minhas amigas casadas, que ficaram assim tão apaixonadas nessa cena da mesa de sinuca, né? E você vê uma coisa da nossa casa, do nosso dia a dia, do seu balcão, do seu banheiro, da sua cozinha, da sua sala, né? Então, vale a pena ter esse arranjo dentro de casa, alguém que fica com as crianças no final de semana, se não dá para viajar, né?
de repente um café na cama, que você fica mais tempo lá. Tem que ter esse arranjo, porque isso tem que ser uma pauta, né? Esse criar essa intimidade tem que ser uma pauta. Eu gosto de falar que o casamento, ele é o que a gente faz dele. Então, se o seu casamento tá chato, é porque você tá construindo um casamento chato. O que você gostaria no seu casamento? Eu gostaria de ter uma noite assim, ai, por que a gente não cozinha, põe uma música e dança e toma um vinho? Gente, tá à sua disposição fazer isso. O que eu gostaria? E geralmente, quando a gente se pergunta essas coisas, as respostas são simples. São coisas que a gente consegue fazer ali mesmo com o que tem. Não é nada que, eu quero ir para Paris. Eu acho difícil alguém, né, querer ir para Paris e é o sonho da vida para ser feliz. Então vai para Paris, realize seus sonhos, mas isso não vai te fazer seu casamento com sucesso ou sem sucesso. Mas está à sua disposição. O que você pode mudar na sua vida hoje que não está te fazendo feliz? O que você pode mudar no seu casamento que não está te fazendo feliz? Faça. Não deixe para amanhã. Vai ali, se amor, me põe aqui, aqui em cima, me pega mais, me olha mais, me ame mais. Eu sinto sua falta, eu sinto essa questão da comunicação que a gente trouxe. E a intimidade, ela tá muito ligada à vulnerabilidade. A Cristiane trouxe isso pra gente aqui mais cedo, ela falou sobre se doar. Sim. É um momento em que você está se abrindo para outra pessoa, sem medo de ser julgada, sem medo de sofrer, porque o casamento, né, é o perfeito amor. O perfeito amor deve lançar fora todo o medo. Não há medo de eu ser rejeitada, eu não tenho medo de não ser amada. E essa certeza da sua identidade também. Então, o casamento, ele é uma alegoria perfeita do cristianismo, porque Deus nos ama e não há medo em sermos rejeitados, porque Ele já nos amou. Nós temos uma aliança. Não há medo de separação, não pode haver medo de negação, não quero você, você não vai ser rejeitada, você vai ser amada, você vai ser quista, do jeito que você tiver. Amor, as palavras, elas são mágicas. Amor, me perdoa, eu te amo, eu falei isso, mas eu não quis dizer isso. Então, é essa construção. E da mesma forma, nosso relacionamento com Deus. É um momento de intimidade. Nós temos que aprender a pôr uma mesa com o Senhor. Desejá-lo. Pensar em coisas que nos elevam à presença de Deus. Então, aqui hoje eu trago para vocês um instrumento que é livros, né? Livros de romance. Tem algum nome para esse gênero, Liz? Que é um romance mais para mulheres casadas? Geralmente eles são chamados, quando é romance que tem cenas ou descrição de cenas de ato sexual, eles são chamados de romance hot. Mas dentro dessa categoria, tem aqueles romances que são bem descritivos e tem aqueles romances que são bem sugestivos, né? Então, eu posso passar uma lista, né, para você depois colocar nos comentários, para que elas possam fazer uma seleção dentro dessa lista, até para a pessoa perceber o estilo que ela gosta. Tem estilo muito romântico, tem estilo enemy to lovers, né, que são dois que eram inimigos e se apaixonam depois, né? Tem estilo que tem mais drama, que tem menos drama. Então, você lê Colleen Hoover. Ela tem muito drama, mas é uma literatura muito interessante. Eu sugeriria Colleen Hoover até para você ter um primeiro impacto, assim. Aí depois você decide se você quer seguir naquele estilo ou não. Eu posso fazer uma seleção para você sugerir para elas depois. Promessa, depois a gente vai colocar então aqui algum para quem quiser conhecer mais do gênero. Sim. Esse momento de intimidade, a gente precisa alimentar. Nós crescemos o que nós alimentamos. Então, a mensagem que a gente quer deixar hoje aqui para vocês é essa. Alimente os seus desejos dentro do seu casamento. Não deixe morrer. Não deixe morrer. Como a gente colocou também aqui, separe o que é a emoção da ação. Que muitas vezes aqui, né, a Liz falou sobre a questão dos hormonal.
não deixe que, às vezes, uma situação de hormônio você misture com o que é um fracasso no casamento. Exatamente. Né? O casamento não é uma aliança que vai ser desfeita. Trabalhe para que ele cresça, alimente o amor, alimente o desejo, se conheça o seu esposo, o que te excita, o que excita ele. Né? E o que a Cris falou da questão do toque. Não deixe morrer, porque o homem ele é visual. Eu entendo que a ausência completa de desejo de qualquer um dos dois deve ser investigada. Deve ser investigada porque pode ser hormonal, pode ser alguma questão biológica, pode ser que uma suplementação com produtos, tem tanta coisa bacana que é uma suplementação natural, que pode te ajudar, porque a baixa libido, ela não diz respeito somente a sexo. Libido é também a pulsão pela vida. É o seu desejo de ter sonhos, de realizar sonhos, de ajudar pessoas. Então, a baixa libido também é um desânimo em relação a tudo. Então, é importante investigar. Eu estou com a libido baixa? Será que se eu aumentar a quantidade de exercício físico, de repente, ou será se eu começar a fazer um clube do livro, né, de livros de literatura de entretenimento que sejam de romance? Se conhecer, se investigar. Baixa libido não é uma coisa bacana, é importante saber. Assim como a libido alta demais, é importante você saber, entender e canalizar aquilo para o seu casamento, para os seus projetos, e não para fora, porque gente bonita e interessante, não é porque você casou que o mundo morreu. Vai ter sempre vai ter gente bonita e interessante, né? Mas você vai canalizar aquele desejo para aquela aliança que você fez. Aquela aliança, mas ele está numa semana que ele está grosseiro comigo e tal, ok, você também tem as suas, né? A gente tem alguns acordos lá em casa que nós tentamos manter o relacionamento de forma que coisas que são muito, muito grosseiras a gente não faz. Você não arrota, por exemplo, na frente da sua esposa, nem de brincadeira. Não acho isso elegante. Isso, para mim, é muito deselegante. Seria muito desestimulante se eu tivesse casado com uma pessoa que faz isso. Mesmo que seja brincando. Tem homem que gosta de fazer brincando. Já vi. Tem homem que acha engraçado. Ai, que engraçado, eu sei falar o alfabeto. Né? Aí, às vezes, a esposa dele acha massa demais. Então, eu não tenho nada a ver com o que ele está fazendo. Mas lá dentro de casa, eu não acho legal. Aí, um dia, um amigo do meu marido falou assim, mas sua mulher não deixa se arrotar? Ele fala, não, ela não gosta. Por que ela não deixa? Eu não mando nele. A gente não manda um no outro. Não. Mas são os nossos acordos, gente. E você falando aí de acordo, abrindo um parênteses aqui, ontem meu marido falou assim, amor, será que amanhã eu vou estar com vontade de pescar? Gente, aquilo me surpreendeu. Mas eu achei bacana, achei legal, porque teve uma situação anterior que a gente teve um probleminha, ele falou assim, ontem do carro, ele... Amor, meus meninos vão pescar. Será que eu vou estar com vontade de pescar também? O que você acha? Eu fiz uma pergunta dessa parecida para o Júnior. As minhas amigas estavam combinando uma viagem de andar de bike na Itália. E aí eu sentei com ele, elas me chamando, insistindo e tal, insistindo comigo, vamos, vai ser legal e tal. Aí eu sentei com ele e falei, você acha que eu vou? Ele falou, vai, amor, vai, você vai gostar. Falei, você vai? Não, você vai com Deus. Eu não vou. Então, assim, você tem que ter essa leveza, né? Saber lidar. Lá em casa, a gente tem uma rotina de seguinte. As pessoas reclamam. Cris, você acorda às 5h30 e faz tudo sozinha e vai embora na correria levar os meninos para a escola sozinha. Eu falei, sim, mas a gente tem um acordo lá em casa. Eu durmo primeiro, 9, 9h30. Ele fala assim, você pode dormir, se tem louça, se tem comida, se tem que colocar a Vitória para dormir, se tem que arrumar coisa. Porque ele sabe que o meu sono é sagrado. Então, ele deixa. E eu sei que o dormir para ele até um pouco mais tarde é importante. Então, lá tem esse acordo. Ele deixa eu dormir primeiro e eu acordo primeiro. Perfeito. Então, a gente não tem esse problema. É óbvio que eu não tô 100%, gente, todos os dias. Linda para acordar às 5h30 da manhã. Mas é prioridade. Eu acordo os meus 5h30 da manhã, arrumo o café, arrumo os meninos para a escola. É um acordo. É um acordo. E são respeitados. E ele fica lá na cama, assim, assistindo ou lendo. Moça, esperando você dormir, tá? Ok.
A Lisa abriu a Bíblia Abri. aqui pra gente, então ela vai terminar hoje o nosso Amém. episódio com Vou. uma citação aqui. Vou. A Amanda falou o seguinte, o casamento é uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Isso é real. E é importante você, primeiro de tudo, se entender como uma pessoa amada por Deus. Porque não importa o tipo de rejeição, a gente sofre rejeições no casamento, né? Você pede uma coisa, ele não quer fazer, você tenta fazer um acordo, ele não quer colaborar. Então é importante você não se sentir rejeitada, porque você se sabe uma pessoa objeto do amor de Deus. Isso foi muito importante para mim, e Deus permitiu que eu vivesse isso antes de conhecer o Hortêncio. Então, quando eu conheci o Hortêncio, eu já me sabia como uma pessoa amada. Então, eu sei que eu sou amada, ele me ama. Aquela música que fala ele me ama, com amor avassalador, ela é real no meu coração. Independente do que o Hortêncio faça, eu sei que o Senhor me ama, então eu sou amada. Eu não preciso da afirmação do amor do Hortêncio para me sentir amada. Eu busco, eu gosto, a gente gosta, mas eu não preciso, porque eu me conheço. E quando isso aconteceu? Quando eu tive uma experiência com Deus no livro de Isaías 54. Eu falo que Isaías 54 foi escrito para mim. Deus deixou na Bíblia para vocês, tá? Mas ele foi escrito para você. E aí ele começa Isaías 54 falando: canta, ó estéril, você que nunca teve filho, e rompa em canto de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquelas que têm marido. Aí ele vem com uma promessa: alarga a sua tenda, estenda as cortinas da sua tenda e não o impeça, estica as cordas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Por quê? Porque o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Que lindo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Ele Deus. é o nosso marido, ele nos ama. É verdade. E é essa certeza que nós somos amadas, que nós somos filhas de Deus, que nós somos mulheres de Cristo, que ele fez todo esse sacrifício por nós, para nos resgatar, para nos redimir e nos tornar uma noiva perfeita. É isso que nos preenche e que te dá a liberdade de ser livre no seu casamento. Seja livre entre suas quatro paredes, com seu marido. Ame incondicionalmente, se doe e construa um casamento intencional, cheio de amor. Meninas, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Amanda, obrigada Sempre a você. Perfeito. Amei participar. Muito obrigada. Liz, foi um prazer, viu? Adorei. Casamento intencional. Adorei essa expressão. Tenha um casamento intencional. E leia Cantares 7. Leia Cantares 7. Um abraço para vocês. Até a próxima.